Vamos começar resolvendo mais um exemplo de uma equação de variáveis separáveis. Derivada de y em relação a x é igual a x ao quadrado mais 2 sobre y. A gente tem que descobrir qual é a função y de x, que quando eu calculo a derivada dessa função, o resultado é x ao quadrado mais 2 dividido pela própria função. É o que essa equação aqui está querendo que a gente encontre, né? Descubra quem é o y que satisfaz isso daí. E aí a gente identifica que essa é uma equação de variáveis separáveis, olha só. Né? Então, identificamos que essa é uma equação de variáveis separáveis. E a gente começa identificando que ela é uma equação de variáveis separáveis, olha só. Vamos fazer uma cópia dela aqui. A gente pode pegar esse y aqui no denominador, escrever assim, ó, 1 sobre y e tirar ele daqui, multiplica isso daqui. E aí não precisa mais da fração. É a mesma coisa. Esse y aqui eu só coloquei aqui para frente. E aí você tem um produto de uma coisa que só depende de y e de uma parte que só depende de x. Portanto, você consegue separar as variáveis dessa equação, né? Uma parte que só depende de y, uma parte que só depende de x. E aí, quando a gente consegue fazer isso, é só resolver fazendo integração direta. Passa tudo que depende de y aqui para o outro lado, no caso só tem esse y sozinho aqui embaixo. Tira ele daqui, passa para cá multiplicando. E aí o dx aqui, a gente tira daqui e passa para cá multiplicando também. E aí fica só o dy aqui. Você tem a equação na forma diferencial, e aí de um lado, aqui, do lado esquerdo, só depende de y. Explicitamente, é claro. Né? E do lado direito depende só de x. Aí a gente resolve, então, fazendo integração direta. Integra desse lado aqui, com relação a y, e integra desse lado aqui, com relação a x. Aí resolve as integrais. Né? E, por sorte, as duas integrais que caíram aqui, né, são integrais simples de serem feitas. Né? Às vezes pode acontecer de não ser tão fácil assim, né? De ser uma integral trabalhosa de resolver, né? Não foi o caso aqui, né? São duas funções polinomiais. Então, a gente resolve tranquilamente. Né? A integral de y em relação a y é y ao quadrado sobre 2. Então, y ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Aí vai sobrar uma constante de integração aqui, tá bom? Só que essa constante eu vou juntar com a constante dessa outra integral aqui, que vai aparecer dessa outra integral. No caso, a integral de x ao quadrado mais 2 vai ser x ao cubo sobre 3, a integral dessa primeira parte aqui, e a integral de 2 é 2x. E agora sim a constante de integração. Então tá aí, ó. Já não tem mais nenhuma derivada nessa equação. Né? A gente já tem, então, y como função de x. Né? Basta agora isolar o y, né, nessa equação. Poderia parar aqui, se quisesse, e dizer assim, ó, a solução da equação diferencial dada, essa daqui, são as funções y de x dadas implicitamente por essa equação. Aí resolveu o problema. Né? Mas aí a gente pode seguir adiante e isolar o y aqui, para a gente ver qual é a cara dessa função, né, y de x. Vamos lá, então, né? Só pegar esse 2 aqui e passar para cá multiplicando, isolando a variável dependente. Né? Bom, um comentário aqui, né? Nesse exemplo aqui, em específico, a gente consegue isolar y, tá? Variável dependente. Vão ter situações em que não vai ser possível isolar o y, tá? Aí a gente diz que y é dado implicitamente pela equação. Nesse caso aqui não precisa, né? Porque nesse caso a gente consegue isolar. Então, primeiro passa o 2 aqui multiplicando, vai ficar 2x ao cubo sobre 3, mais, aí o 2 passou para cá multiplicando, né? Multiplicou isso, ficou 4. E aqui duas vezes a constante, né? Mas como C já é uma constante arbitrária, né? Vamos fazer o C absorver o 2, né? Se C é uma constante arbitrária, 2C é tão arbitrário quanto. Né? Então, vamos redefinir o C aqui, de modo a absorver o 2 aqui. Então, tá aí, né? Assim, ainda não está isolado, né? Tem o quadrado aqui, né? Aí tem duas maneiras de isolar esse y. Então, portanto, o y
vai ser dado, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados dessa equação aqui, vai ficar então a raiz quadrada disso, e aqui vai sair o quadrado, né? E aí aqui a gente pode colocar o sinal de mais ou de menos, tá? Então tem duas possibilidades. As soluções são dadas por isso daqui, com o sinal de mais, e isso daqui com o sinal de menos. São as duas soluções daquela equação. Aqui, então, a gente acabou de resolver mais uma equação diferencial. Encontrou as soluções dessa equação. Antes da gente prosseguir resolvendo mais algum exemplo, vamos verificar que essas funções aqui, né, funções y como função de x, a gente até pode colocar aqui explicitamente que y é, na verdade, uma função de x, que aparece aqui dependendo de x. Por isso a gente chama de variável dependente, tá? Porque depende de x. E a gente chama x de variável independente, porque x não depende de ninguém. Vamos verificar que essas funções aqui satisfazem a equação diferencial. Vamos pegar aqui a equação, que é essa aqui, fazer uma cópia dela aqui embaixo. Vamos então calcular a derivada, tá? Vamos tentar calcular a derivada aqui com o sinal de mais ou menos, né? A gente precisa da derivada dela para substituir aqui, tá bom? Já que é uma equação diferencial, né? Vai envolver a derivada. E é de primeira ordem, portanto, a primeira derivada. Vamos calcular a primeira derivada dessa função. Vai ser mais ou menos... Aí tem que usar de novo a regra da cadeia aqui, né? Você deriva a função raiz quadrada em relação ao argumento dela, depois multiplica pela derivada do que está dentro da raiz quadrada, né? Como é que é a derivada da raiz quadrada mesmo? Então, a derivada da raiz quadrada é 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada. No caso, a raiz quadrada de tudo isso daqui. E aí calcula a derivada do que está aqui dentro, né? Pela regra da cadeia, precisa multiplicar pela derivada do que está aqui dentro. Então, vai ficar a derivada disso aqui, o 3 vem para cá, cancela esse 3, fica 2x ao quadrado. Mais, aqui fica a derivada do x é 1, sobra só o 4. É isso aqui, então, né? Dá para simplificar aqui, né? Essa expressão por 2, né? Esse 2 aqui divide por 2 e divide o numerador por 2 também. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, tá aí. Essa é a derivada de y em função de x. Aí vamos substituir essa derivada aqui na equação. A derivada é isso daqui. E a função que a gente encontrou é essa daqui. Esse sinal de mais ou menos pode vir para cá, né? Quando os dois sinais forem mais, fica tudo positivo. Quando os dois forem menos, pode cancelar um com o outro, né? Então, a gente pode tirar os sinais aqui de mais ou menos. E aí já está a identidade, né? Já nem precisa fazer nenhuma manipulação. O que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito, né? Portanto, de fato, essa é a solução. A gente, então, acabou de verificar que as funções que a gente encontrou, né? Essas duas, essa ou essa aqui com sinal negativo, ou de forma mais compacta, escrever assim, né? São, de fato, as soluções dessa equação diferencial aqui. Essas são as funções que satisfazem aquela equação diferencial. A gente viu até agora 2 exemplos, né, de funções que são de variáveis separáveis. E, como eu falei, são as situações mais simples possíveis, né, de equações diferenciais. A situação mais simples possível é uma equação de primeira ordem, e das equações de primeira ordem, a mais simples ainda é aquelas em que as variáveis são separáveis. São aquelas em que as variáveis são separáveis. Agora, tem situações em que as variáveis não são separáveis. Vamos ver mais um exemplo, então, aqui. Resolva a equação. Vamos pegar do livro também. Olha, aqui são as soluções, né, que a gente obteve, né? Eu imagino que são iguais, né? 2/3 de x ao cubo mais 4x. Deixa eu só confirmar aqui. 2/3 de x ao cubo mais 4x mais uma constante arbitrária. Tá? No caso que ele chama de k, tudo bem, né? É uma constante arbitrária também. Vamos resolver essa daqui, ó. Y' igual y mais x dividido por x. E aí, então,
O que a gente pode fazer, né, para resolver a equação? A gente pode começar escrevendo explicitamente aqui que isso é a derivada de y em relação a x, em termos diferenciais, né? E a gente pode tentar, né, fazer com que de um lado apareça só o que tem x e do outro apareça só o que tem y, né? Vamos passar esse dx para cá, multiplicando. E aí fica só o dy aqui, né? Esse x aqui no denominador a gente pode escrever como 1 sobre x e tirar ele daqui. E aí fica isso daqui, né? E aí essa parte aqui depende de y. Então a gente pode passá-la para o outro lado, né? Dividindo, no caso. Só que tem esse x aqui, né? Aí como é que faz, né? Porque para a gente resolver calculando a integral, né, dos dois lados, o que tem desse lado aqui, do lado esquerdo, deveria depender só de y. Tal como o exemplo anterior, por exemplo, né? O que tinha aqui era função só de y. O que tinha aqui era função só de x. Já nesse exemplo aqui, né, o que está do lado direito, ok, é uma função só de x. Mas o que está do lado esquerdo não é uma função só de y, né, tem um x aqui. Aí não dá para integrar diretamente e encontrar a solução, né? Então, como é que faz, né? Não tem como, né, isolar esse y para passar para cá, né, sem vir um x junto, né? Sempre vai vir um x junto. E essa equação aqui, ela não é de variáveis separáveis. Essa equação não é de variáveis separáveis. E agora, né, o que faz? Aí, bom, a gente tem que ir em busca de outra forma de resolver, né? Já que não dá para fazer integração direta, né? Quando é o caso de variáveis separáveis. Mas ela tem uma propriedade particular, vou apagar daqui, né? Essa aqui foi uma tentativa de separar. Como a gente não conseguiu, então vamos apagar, né? Como é que a gente resolve esse problema, então, né? Diante dessa situação de não conseguir separar as variáveis. Aí a gente identifica o seguinte, ó, que essa função aqui tem uma propriedade bastante peculiar. Essa aqui, vamos reescrever ela aqui embaixo, né? Função f de x e y, dada por essa expressão aqui, né? A função essa daqui tem uma propriedade bastante peculiar. Satisfaz a seguinte propriedade. Se eu multiplicar as variáveis dessa função, no caso são x e y, por alguma constante arbitrária, vamos chamar de t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função, essa aqui, e vou multiplicar todas as variáveis dela por uma constante, que eu vou chamar de t. Poderia chamar do que quisesse, né? Vamos chamar de, sei lá, de c, ou de alfa. Mas vamos chamar de t, que em geral os livros multiplicam por t. Se eu multiplicar as variáveis dessa função por uma constante, isso no final das contas não vai fazer a menor diferença. Essa constante vai desaparecer, simplesmente. É que a gente verifica isso. Vamos então pegar explicitamente quem é isso daqui, né? Quem é f de tx, ty. É só a gente pegar a função, essa daqui, e aí onde tem x, a gente coloca tx. Então tem x aqui, e tem x aqui também, põe tx. A mesma coisa para y. Y só aparece aqui, vamos colocar ty. Aí o t aparece nas duas parcelas aqui desse numerador. A gente pode fatorar o numerador, colocar o t em evidência, né? Vai ficar assim, então, dessa forma, né? E aí a gente pode cancelar aqui o t com o t aqui de baixo. Vai sobrar o seguinte, então, né? Cancelando t, cortando o t aqui, vai sobrar o seguinte, né? O t foi embora, aí esse parênteses aqui, esses parênteses não são mais necessários. A gente chegou nesse resultado que não tem mais t aqui, né? Y mais x dividido por x, que é a própria função f de x e y. Então, ela satisfaz essa propriedade, não é? Se eu multiplicar todas as variáveis dela por alguma constante, isso, no final das contas, não faz a menor diferença. As constantes que foram introduzidas acabam se cancelando entre si e desaparecem no final das contas.
é como se nunca tivesse existido a constante t aqui, né, que a gente colocou. E aí a gente dá um nome específico para as funções que satisfazem essas propriedades aí. Chamamos essas funções de funções homogêneas. Essas funções são chamadas de... Essas funções são chamadas funções homogêneas. No caso, o nome completo seria funções homogêneas de grau zero. Vamos colocar aqui a definição, só para ficar completo, né? Definição do que é uma função homogênea. Vamos considerar, no caso, só funções de duas variáveis, tá? Mas a gente poderia considerar mais variáveis também, tá? Para definir funções homogêneas. Mas como a gente está lidando com funções de duas variáveis aqui, né? Vamos considerar só esse caso, né? Seja f uma função de duas variáveis. Dizemos que f é homogênea de grau n se ela satisfaz isso daqui. F de x e y, f de tx e y é igual a t elevado a n vezes f de x e y. Em particular, a gente vai ter interesse só nas situações em que ela for homogênea de grau zero, tá bom? Aí vai ficar t elevado a zero, o t vai desaparecer aqui, no final das contas, né? Isso é uma função homogênea de grau n, por exemplo, né? São funções homogêneas. São funções homogêneas. São exemplos de funções homogêneas. F de x, y igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é uma função homogênea. No caso, é uma função homogênea de grau 2. Por quê, né? Por que ela é de grau 2? Porque a gente pode fazer o seguinte. Multiplica as variáveis dela por t, uma constante t. O resultado disso vai ser... Aí onde tem x, coloca tx. E aí tem x aqui, né? Elevado ao quadrado. Então vai ficar tx elevado ao quadrado. Mas faz a mesma coisa com y. Ty e aí eleva ao quadrado. Naturalmente, isso aqui é igual a t ao quadrado vezes x ao quadrado, mais t ao quadrado vezes y ao quadrado. Aí o t ao quadrado se repete aqui, nas duas parcelas, colocando em evidência, né? A gente pode escrever isso como t ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, o que está entre parênteses aqui é a própria função f. Então, isso daqui é igual a t ao quadrado vezes a própria função f de x e y. Portanto, resumindo aqui embaixo, né, colocando só o primeiro membro e o último membro, o que a gente concluiu, né? Que se a gente multiplicar as variáveis dela por t, uma constante, no final das contas, a gente vai poder colocar essa constante em evidência aqui, e elevado ao quadrado, tá? E vai sobrar a própria função sem constante nenhuma. Exatamente essa forma que está aqui, né? E a potência aqui é o grau de homogeneidade da função. Essa daqui é uma função homogênea de grau 2. Então, f de x dado por isso é uma função homogênea de grau 2, pois aqui embaixo a gente está mostrando, né? Isso daqui é verdadeiro para esse caso, né? Outro exemplo, né? Outro exemplo. A função, essa daqui, g de x e y, dado por y vezes x ao quadrado, mais y ao cubo, dividido por x elevado à terceira potência. Essa função aqui, ela é homogênea de grau zero. Por quê, né? A gente testa, então, né? Verifica se ela é de fato de grau zero, né? Vamos, então, pegar as variáveis dela e multiplicar por t. Tem um y sozinho aqui, multiplica ele por t. Tem um x aqui, multiplica ele por t. Então, esse t vai ficar elevado ao quadrado também. E aqui tem outro y, também multiplica ele por t. E aqui no denominador também tem x. Aí ajeita isso, né? Esse resultado. Aqui vai ficar t ao quadrado, e aqui vai ficar x ao quadrado, né? E aí você tem t vezes t ao quadrado, que é t ao cubo.
Aqui distribui essa potência para todos os fatores, né? T ao cubo é vezes y ao cubo. E, finalmente, no denominador também, né? Aqui vai ficar T ao cubo vezes x ao cubo. E aí não precisa de parênteses mais, né? T ao cubo aparece nas duas parcelas, pode ser colocado em evidência. Vamos fazer isso, então. Vou colocar esse T ao cubo em evidência. Então, isso aqui vai lá para fora também. Ó, se eu quiser voltar para o passo anterior, é só distribuir T ao cubo aqui para dentro, tá? Mas aí tem T ao cubo aqui em cima e T ao cubo aqui embaixo, né? A gente pode cancelar os dois. E vai sobrar, no final das contas, uma expressão em que o T desaparece, né? Esse cancelou com isso daqui. E isso daqui é a própria função g de x, que estava fornecida aqui em cima. Resumindo, né, aqui embaixo é g de xy. Portanto, ela é de fato homogênea de grau zero, né, porque eu multipliquei as variáveis por uma constante e, no final das contas, a constante foi embora e não fez diferença nenhuma. Ela é homogênea, as funções elas são homogêneas porque ela trata as suas variáveis de maneira mais ou menos homogênea. Tá? É como se ela estivesse, de certa forma, tratando com igualdade todas as suas variáveis. Tá? Para ficar mais rigoroso aqui, né? Para todo t diferente de zero. Tá? T não pode ser zero aqui. Porque se o t fosse igual a zero, aí não poderia colocar ele aqui embaixo, né, no denominador. Né? É isso que é uma função homogênea. E aí a potência do t que sobra aqui fora é o grau de homogeneidade. Aqui, para a gente, só vai ser interessante as homogêneas de grau zero, tal como essa daqui, por exemplo. Essa é uma função homogênea de grau zero. Prosseguindo, agora que a gente já sabe o que é uma função homogênea, de grau zero, vamos então voltar para cá. Ó. A gente estava resolvendo essa equação aqui. Vamos voltar para a equação agora. Voltemos à equação diferencial. Tá? Então, sabemos que essa equação... Aliás, sabemos que f de xy, dado por essa expressão aqui, tá? Essa aqui é a função f de xy. Então, vamos lá. É homogênea de grau zero. Aí, quando ela é homogênea de grau zero, basta a gente dizer que ela é homogênea, tá bom? Não precisa dizer o grau, quando o grau é zero. Aí, se o grau não fosse zero, a gente diria que ela é de grau 1 ou 2, enfim, dependendo de quem fosse o grau, né? Então, a gente pode fazer uma mudança de variáveis, de modo que, na nova variável, a equação diferencial passa a ser de variáveis separáveis. Neste caso, sempre que isso ocorrer, a palavra-chave aqui forte, ó, sempre, né? Sempre que isso ocorrer, poderemos fazer uma mudança de variáveis, mudança de variável, no caso é uma só, né? Então, mudança de variável, de modo que a equação passe a ser de variáveis separáveis, na nova variável, né? Passe a ser separável. E qual é essa mudança de variáveis? Faremos a seguinte mudança. A gente vai fazer a mudança na variável dependente. Então, a gente vai mudar a variável y. Y vai passar a ser dependente de uma nova variável que a gente vai chamar de v. E aí é só a gente fazer essa nova variável v multiplicada por x. Então, vai ser essa mudança de variável aqui. E no caso, vai ser sempre essa mudança de variável que vai ser feita, tá bom? Se escreve a variável dependente como sendo uma nova variável, chamada aqui de v, vezes a variável dependente, que no caso é x. E aí a gente substitui na equação diferencial, tá? Para isso, a gente precisa calcular a derivada também. Então, vamos calcular a derivada de y aqui em termos da nova variável. A gente precisa também da derivada de y com relação a x. E aí, y é a nova variável vezes x, né? Então, a gente calcula a derivada aqui, né? De v vezes x. Aqui não tá explícito, né? Mas deve ficar subentendido que esse v aqui também depende de x, tá? V também é uma função de x, assim como y é uma função de x. Para não ficar sobrecarregando a notação com esse monte de coisa desnecessária aqui, a gente simplesmente omite.
essa dependência x aqui, para a equação ficar visualmente menos poluída, tá? Então, vocês têm que olhar para essa equação e enxergar que ela, na verdade, é isso aqui, tá? V de x vezes x, tá? Vamos tirar agora para voltar para uma equação mais limpa. Então, vamos derivar aqui, né? Como V é uma função, é uma variável que depende de x, a gente precisa aplicar a regra do produto aqui, né? Você, então, deriva a primeira e mantém a segunda, né? Vai ficar, então, derivada da primeira e mantém a segunda. Mais, aí você mantém a primeira e deriva a segunda, que é x, né? Deriva x em relação a x. E a derivada de x em relação a x é 1, tá? Você pode cortar dx com dx aqui, isso aqui é igual a 1, pode ir embora daqui. Aqui, então, a gente usou a regra do produto, ok? Para chegar nessa expressão aqui. Ó. Escreveu, então, a derivada de y em termos de uma expressão que não depende mais de y, explicitamente. Agora, a gente já tem a mudança de variável e a derivada de y em relação à nova variável. A gente pode reescrever a equação diferencial. Então, vamos agora reescrever a equação diferencial. Vai ficar o seguinte, originalmente era isso daqui, né? A equação que estava aqui em cima. Aí, aqui, derivada de y em relação a x, a gente acabou de verificar que pode ser reescrito assim, em termos da derivada de v e do próprio v. E y é igual a isso aqui, né? V vezes x. Então, no lugar de y, eu vou colocar v vezes x. Aí o y sumiu completamente, né? Porque, naturalmente, né, a gente fez uma mudança de variável, mudou de y para v. Agora aqui a variável dependente é v. A gente resolve essa equação aqui. E essa equação ela é de variáveis separáveis. Sempre que a função que aparece aqui for uma função homogênea de grau zero, e a gente fizer essa mudança de variáveis, o resultado vai ser uma equação que é de variáveis separáveis. Sempre, tá? Sempre. Então, vamos manipular essa equação aqui para a gente começar a resolver. Né? Primeiro, o x agora aparece repetido aqui no numerador, né? Em todas as parcelas, pode colocar ele em evidência. Aqui, aí tira ele daqui, e pode cancelar o x com o x de baixo. Vai ficar o seguinte, v mais 1. A gente tem isso daí. Dá para cancelar o v aqui, ó. Esse v, posso passar para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? E cancela aqui, né? Sobra só 1 aqui desse lado. E aí a gente só isola agora os diferenciais. Passa o dx aqui para cá multiplicando. O x aqui passa para o outro lado dividindo. Então tá aí a relação entre os diferenciais de x e de v. Agora, como estão separadas as variáveis v e x, né, o que está do lado esquerdo aqui só depende de v, o que está do lado direito só depende de x, a gente pode fazer a integração direta agora. E, de novo, caiu numa situação bastante simples de ser resolvida. Né? A integral de dv é v. Mais uma constante de integração, eu não vou colocar aqui, porque eu vou agrupar com a constante de integração dessa outra integral. Então, v vai ser a integral de dx sobre x, né? Ou, simplesmente, se quiser colocar o dx para cá, para frente, né? 1 sobre x. Ok? Tá aí, então está resolvido. Só que, no caso, a gente fez uma mudança de variável. A gente tem, então, agora que voltar para a variável original. Vamos pegar essa equação, escrever agora em termos da variável original. A mudança de variável foi essa daqui. Então, v é, na verdade, y dividido por x. Né? Se eu passo o x para cá dividindo, aí eu tenho v igual a y sobre x. Então, no lugar de v, eu vou colocar y sobre x. Portanto, passando o x multiplicando aqui, vai ficar x logaritmo do módulo de x vezes uma constante vezes x. Portanto, a solução da equação diferencial é essa daqui. A gente pode até colocar aqui explicitamente y como uma função de x. Esse é um exemplo do livro lá, tá bom? Vamos só conferir a resposta que ele chegou, para ver se a gente chegou na mesma coisa, né? Ele colocou... ele absorveu a constante aqui, né? No logaritmo é a mesma coisa. Então, a gente chegou na mesma resposta.
A gente pode reescrever aqui como o livro escreveu, tá? Vamos tentar fazer isso. Coloca o x em evidência. Essa constante aqui, ela pode ser escrita como log natural de alguma coisa. Essa constante, ela pode ser escrita como log natural de alguma constante arbitrária. Como C é uma constante arbitrária, eu posso escrever isso como sendo o log natural de uma outra constante arbitrária. Por que a gente faz isso? Né? Porque é conveniente ter uma soma de logaritmos aqui, onde C é igual ao logaritmo natural de uma outra constante arbitrária, K. Eu posso escrever, não? Isso assim, né? Eu posso escrever uma constante qualquer como sendo o logaritmo natural da exponencial dessa constante. Tá? Como exponencial de uma constante é uma constante também, vamos chamar de K, para simplificar a nossa notação. Ok? Deu para entender aí, pessoal, que a gente não está roubando aqui, né? A gente não está fazendo nada que não é permitido. A gente só pode reescrever essas constantes aqui como a gente quiser, né? Porque elas são arbitrárias. Então, tem uma soma de logaritmos. Lembrando da propriedade de logaritmo, né? Logaritmo de um produto é a soma dos logs, né? Logaritmo de A vezes B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. O que a gente tem aqui é uma soma de logaritmos. A soma de logaritmos pode ser escrito como um logaritmo só do produto de A e B. Então, isso aqui pode ser escrito como sendo o logaritmo de K vezes o módulo de X. Aí, isso foi só para chegar na mesma expressão que estava lá no livro, tá bom? Se a gente quisesse ter parado aqui, estaria certo também. Ou aqui, dizer que é dado implicitamente. Chegamos, então, na solução. Quando é que a gente pode fazer essa mudança de variável aqui? Sempre que a função que aparece aqui for uma função homogênea. E é o caso aqui. Essa é uma função homogênea, né? A gente verificou aqui em cima. Aqui, ó. A gente multiplicou as variáveis dela por uma constante. No final das contas, a constante foi embora, só sobrou a função. A conclusão é que ela é, de fato, homogênea. Como ela é homogênea, a gente vai poder fazer essa mudança de variável aqui, fazendo com que uma equação que não é separável, na nova variável, seja separável. E aí a gente resolve por integração direta, na nova variável. Foi o que a gente fez aqui, né? Essa aqui é a mudança de variável. Aí, para fazer a mudança de variável, a gente precisa calcular a derivada também, né, da variável antiga, que é o que está aqui. Então, sempre a gente vai fazer isso daqui. Aí, de posse disso aqui, né, a nossa mudança de variável, a gente reescreve a equação em termos da nova variável. Está aqui. Essa equação aqui é equivalente a essa daqui. Essa na variável y, essa na variável v. E aí, essa daqui na variável v é de variáveis separáveis. Está aqui, ó. A gente conseguiu manipular na forma diferencial, de modo que o que multiplica dx só depende de x. E o que multiplica dv só depende de v. Né? E no caso aqui, por sorte, é uma constante ainda, né? Mais fácil ainda. Dá para fazer integração direta, portanto, porque as variáveis aqui não se misturam mais, né? Elas estão separadas. Aí a gente integra e obtém um resultado. Aqui. A solução é dada por isso daqui. Só que essa solução ainda está em termos da variável nova definida, a variável v. Como essa já é a solução, aí a gente pode, daqui, voltar para a variável original, que era y. Como é que volta para a variável original? Está aqui a relação entre a original e a nova. V, na verdade, isso daqui é equivalente a dizer que v é igual a y dividido por x. É só pegar o x aqui que multiplica o v e passa para cá dividindo, aí fica y sobre x. Aí lá onde tem v, coloca y sobre x. Só tem v aqui. Coloca y sobre x. Aqui então a solução da equação na variável original. Isola o y, passando o x para lá multiplicando, chega nisso daqui. E essa é a solução da equação diferencial, que originalmente não é separável. Mas, depois de fazer uma mudança de variável, passou a ser separável na nova variável. E por que essa mudança de variável fez com que a nova equação fosse separável? Porque a função que aparece aqui é uma função homogênea de grau zero. Sempre que for uma função homogênea de grau zero,
a gente vai poder fazer essa mudança de variável aqui, essa daqui. Tem uma outra questão para ser discutida ainda. Pode acontecer de a gente fazer essa mudança de variável, tal como a gente fez aqui, e chega nas integrais aqui. E a gente acaba chegando numas integrais que dão bastante trabalho de serem resolvidas. Então, tem uma mudança de variável alternativa que a gente pode fazer, que vão chegar em integrais diferentes, que podem acabar sendo mais fáceis de ser resolvidas, tá? Vamos fazer, né? Podemos reescrever a equação diferencial da seguinte maneira. E aqui é sempre mais interessante escrever y sobre dx, para a gente poder manipular esses diferenciais. Vamos inverter aqui os numeradores e os denominadores. Então, a equação originalmente é essa, a gente pode inverter. Passa aqui o x para cima e o y mais x para baixo. E o x vai para cima. Aqui tem que inverter também, vai ficar o x indo para cima e o y indo para baixo. É como se a gente pegasse o dx e passasse para cá multiplicando, e o dy dividindo. Ia ficar dx sobre dy, que é o que está aqui. Esse x passa para cá multiplicando, está aqui, e o y mais x passa dividindo, está aqui. Então, a gente só inverteu a equação. E aí, a gente inverteu os papéis das variáveis, olha só, né? Agora, a variável x passou a ser a variável dependente. E a variável independente, com a equação escrita dessa forma, é o y. E nota que a função que aparece aqui continua sendo homogênea de grau zero. Então, a gente pode fazer uma mudança de variável nessa daqui. Faremos a mudança. A variável dependente, que agora é o x, vai ser escrita em termos de uma nova variável dependente, que a gente vai chamar de u, para não chamar de v, tal como a gente fez aqui, certo? Chamou de v, né? Agora a gente vai chamar de u. Mas pode chamar do que quiser, né? Pode chamar de w. Vamos chamar de w, aliás, né? E a relação entre elas é que a nova variável multiplicada pela variável independente antiga dá a variável dependente antiga. A mesma ideia daqui, ó. A variável antiga é igual a variável nova vezes x, que é a variável independente. Que agora é o y aqui, né? Porque a derivada é feita com relação a y. Então, essa é a mudança de variável que a gente vai fazer. Vamos então calcular a derivada disso. A derivada de x com relação a y. E é claro, né, aqui fica implícito, né, que x é uma função que depende de y, portanto, w aqui também é uma função que depende de y. Y é variável independente agora. Os papéis foram invertidos. Então, vamos calcular a derivada de x. A gente, de novo, aplica a regra do produto aqui. Deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, agora conserva a primeira e deriva a segunda, né, que vai ser a derivada de y em relação a y, que é 1. Tá bom? Deriva y em relação a y é 1. Faremos a mudança, essa aqui, em termos de derivadas é correspondente a isso, e a gente substitui, então, na equação. Né? Substituindo na equação, a derivada de y em relação a x é isso daqui, certo? Isso é igual a dx sobre dy. Então, vamos substituir por isso daqui. E onde tem x, a gente vai ter que substituir por w vezes y. X aparece aqui, x aparece aqui. Dá para colocar o y em evidência aqui, né? Nesse denominador. Vamos colocar o y em evidência. Porque o y é comum para as duas parcelas. Vamos colocar o y aqui para fora, fica 1 aqui, e esse y vai lá para fora. E podemos simplificar y aqui. Fica, então, da seguinte maneira, a equação. Né? E daí, né? E aí, passa esse w lá para o outro lado, trocando o sinal. Fica, então, menos w. Dá para ajeitar um pouco esse resultado, né? Aqui a gente pode multiplicar e dividir por 1 mais w, porque aí os denominadores vão ficar iguais aqui. Esse w eu posso distribuir para cá, vai ficar w vezes 1, w vezes w, w ao quadrado. Esse sinal de menos também eu distribuo para cá. Posso ajeitar um pouquinho mais aqui a equação. Os denominadores agora estão iguais,
posso colocar tudo numa fração só. W com esse W cancela, sinal de menos pode vir para cá. E ela é uma equação de variáveis separáveis, olha só. dy, vamos passar para cá multiplicando. Y, vamos passar para lá para o outro lado dividindo. Esse 1 mais W que está aqui dividindo, vamos passar para lá multiplicando. E W ao quadrado, vamos passar para cá dividindo. Olha aí, então as variáveis estão separadas. É só calcular a integral agora, né? Resolve essas integrais aí, né? Ó, essas integrais não são difíceis de resolver também, né? Mas com essa mudança aqui, as integrais que surgiram não foram mais fáceis, né, de resolver do que essas, né? Essas foram bem mais simples. Mas dá para resolver também, tá? Vamos resolver só para mostrar que o resultado, no final das contas, vai ser o mesmo. Como é que resolve essa integral aqui do lado esquerdo? Dá para a gente reescrever assim, ó. Isso daqui é, na verdade, 1 dividido por w ao quadrado mais w dividido por w ao quadrado. W dividido por w ao quadrado, eu simplifico, w com w aqui, vai ficar só 1 aqui embaixo. E a integral é linear, ela se distribui para a soma, né? Então eu posso distribuir esse diferencial para cá e para cá, e a integral também, para cá e para cá. Duas integrais que a gente sabe resolver, olha só. Né? Ficou quanto a integral de 1 sobre w ao quadrado. Esse w, se você quiser colocar ele para o numerador, é só trocar o sinal do expoente, vai ficar w elevado a menos 2. Aí é uma potência de w, né? O resultado vai ser w elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, dividido por menos 1. O sinal a gente coloca aqui. Portanto, vai ficar 1 sobre w. Né? E aí, o w elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por w. Mais a integral disso daqui, que a gente sabe que é o logaritmo natural do módulo de w. E aí, mais uma constante arbitrária aqui. É a integral aqui. Tá bom? Então, voltando agora para cá. Desse lado, a integral é dada por isso daqui. A constante arbitrária, eu vou juntar com a constante dessa outra integral, então eu vou tirar ela daqui. Aqui fica o logaritmo também. Logaritmo natural do módulo de y. Então, tá aí. A solução nas variáveis w e y. Voltando para a variável original, como é que vai ficar, não é? A variável nova foi w, né? Então ela tem que sumir daqui. Qual é a relação de w com a variável antiga? Essa daqui. Então, w vai ser x dividido por y. Eu passo esse y para cá dividindo. Isso aqui é x dividido por y, x dividido por y. Esse y que está no denominador, do denominador, posso colocar aqui para cima. E esse 1 não precisa mais também. Aqui eu tenho o log de x dividido por y. É o log do quociente. Aí a gente pode escrever isso como uma diferença de logaritmo. É o log do numerador menos o log do denominador. Esse menos logaritmo aqui. O que aconteceu com a constante mesmo? Esqueci da constante aqui, não é? Mais uma constante arbitrária que eu esqueci e estou colocando de volta aqui. Tá certo esses sinais aqui, que eu acho que aqui deveria cancelar esse com esse. Ah, não, cancela, né? Esse logaritmo aqui passa para o outro lado, fica positivo, né? Ele vem para cá, troca o sinal e fica positivo. Aí ele se cancela. Essa constante não precisa do sinal. Esse logaritmo aqui vai para o outro lado e aí ele troca o sinal. Como está o sinal negativo aqui também, né? Você pode multiplicar toda a equação por menos 1 para trocar esses sinais. Aqui fica positivo e aqui também. Aqui, como é uma constante arbitrária, né, não precisa trocar o sinal dela. Okay? Se a gente trocar aqui por menos c, como ela é arbitrária, né, ela pode ser positiva ou negativa, tanto faz o sinal. Então, vamos preservar positivo aqui, devido, de novo, à arbitrariedade de c. Escreve a constante c como sendo logaritmo de uma outra constante, k, junto aqui, soma de log, né, o k aparece multiplicando esse x aqui dentro, então ele vai embora daqui, e pega esse x e passa para cá multiplicando. Chega nessa resposta aqui. E aí a gente compara, né? X, logaritmo do módulo de k vezes x. Com a solução da variável, uma outra mudança, x, logaritmo de k, módulo de x.
exatamente a mesma coisa, né? Como deveria ser, né? Seria estranho se a gente fizesse outra mudança de variável e o resultado fosse diferente, né? A resposta não deve depender da mudança de variável que a gente faz, tá? A mudança de variável que a gente faz é uma escolha nossa. Isso não deve influenciar no resultado. Quando a função que aparece aqui é uma função que a gente consegue separar as variáveis, aí a gente faz integração direta, tá bom? Separa as variáveis, de modo que de um lado apareça uma variável só e do outro aparece a outra variável só, e aí integra diretamente, resolve por integração direta e encontra a solução. Mas isso não vai acontecer sempre, né? Só que quando isso não acontece e a função que está aqui desse lado satisfaz uma certa propriedade, aí a gente pode fazer uma mudança de variável de modo que a equação passe a ser separável. E quando é que isso é possível? Quando essa função aqui for uma função homogênea. Lembrando o que é uma função homogênea? Cadê a definição? É uma função que satisfaz isso daqui, ó. Você multiplica as variáveis dela por uma constante e a constante, no final das contas, desaparece, como se nunca tivesse existido. Então, se a função que aparece aqui é uma função homogênea, aí a gente pode escrever essa equação, fazendo uma mudança de variável, como uma equação separável na variável nova. E que mudança é essa? A variável dependente a gente escreve como sendo uma nova variável dependente, v, multiplicada por x. É a variável independente. Calcula a derivada de y, né, para substituir na equação também, usa a regra do produto, conclui isso daqui. Daí, faz a mudança nessa equação. Onde tinha y e derivada de y, a gente vai passar a ter v e derivada de v. A equação agora não depende mais de y, e sim de v e de x. E nessa variável v, ela é de variáveis separáveis. A gente consegue separar v e x aqui, um para cada lado, e fazer a integração direta aqui. Resolver a equação, volta para a variável original. Então está aqui a solução. E aqui embaixo ela ajeitada já, inclusive. Essa não é a única possibilidade. Pode acontecer de você chegar em integrais aqui que dão bastante trabalho de ser resolvidas. Você vai ter que fazer a integração por parte mais de uma vez, e aí acaba gastando tempo, né? Então, tem outra possibilidade, a gente inverte os papéis das variáveis. A equação original era essa daqui. Y era dependente e x era independente, que a derivada era feita com relação a x. Portanto, x é a variável independente. Inverte os papéis, invertendo aqui, né, o numerador e o denominador. Aí você tem que x é a variável dependente agora. E a função nova que aparece aqui, que na verdade é o inverso dessa daqui, troca no numerador e denominador, ela é homogênea também. Portanto, você pode fazer uma mudança de variável desse tipo aqui. A variável antiga, aqui, que é uma função de y, escrita em termos de uma variável nova, vezes y, a variável independente, tá? Você calcula a derivada de x, chega nesse resultado, e desaparece com x, ó. Chega numa equação, fazendo essas mudanças aqui, na equação original, que não depende mais de x, só depende da variável nova, que é w, e da variável y, que é a variável independente. E ela é de variáveis separáveis. Tem um pouquinho mais de trabalho do que a mudança anterior, né? Mas elas são mudanças equivalentes. A gente consegue escrever, ajeitando aqui o resultado, né, juntando aqui tudo isso, como uma equação que, de um lado, só tem uma variável e do outro lado só tem a outra variável. Portanto, a gente separou as variáveis, né? Aí faz a integração direta. Então, a integral desse lado aqui, né? Aqui, feita a integração passo a passo. O resultado é esse. E a integral desse outro lado aqui vai dar menos o logaritmo, né? E aí soma a constante arbitrária, que vem da integração, né? Essa é a constante de integração. Essa aqui é a solução, então, da equação diferencial. Só que está em termos da variável nova, e a gente volta também para a variável original, né? Que era y, que era x, perdão, e não w. Escreve w de volta para x, né? Chega nessa expressão. Fazendo aqui algumas manipulações, a gente chega, de fato, aqui
y como função de x é isso daqui também. É isso então, pessoal.